No vídeo anterior a gente estava falando a respeito do diagnóstico que Neemias fez ao chegar em Jerusalém e contemplar ela em ruínas. A gente está falando aqui sobre a restauração, os processos de restauração na nossa vida, na minha e na tua vida, dentro daquilo que é um diagnóstico, não dentro daquilo que é o que eu quero, o que eu acho que deve ser feito, mas é a minha necessidade e a tua necessidade sob a ótica de Deus. Não o que eu acho que deve ser feito, mas o que Deus sabe, o que Deus acha e o que Deus quer que seja feito na minha e na tua vida. Então Neemias, como eu falei no vídeo anterior, ele entrou em Jerusalém à noite. Ele foi sozinho à noite, guardou no seu coração, não deixou ninguém ficar sabendo daquilo. E foi, visitou a porta do vale, reconheceu, fazendo um primeiro diagnóstico, reconheceu o seu vale, a sua maior necessidade, a situação realmente que estava, o principal motivo, por assim dizer, dele estar ali e precisar de restauração. Essa, na minha e na tua vida, como eu disse no vídeo anterior, é a primeira, é como diz aquela passagem que fala da ceia, que diz: analise-se, pois, o homem a si mesmo. Então, hoje é muito fácil olhar para fora, hoje é muito fácil apontar o dedo, hoje é muito fácil julgar o próximo, hoje é muito fácil, a partir dos princípios, dos valores e dos juízos que nós temos e carregamos ao longo da nossa história, da nossa formação, do nosso jeito de ser e também da nossa formação, nós estabelecemos regras e juízos e achamos que essa é a maneira certa, de acordo com o nosso histórico. E não é assim. O histórico perfeito, o diagnóstico perfeito vem de Deus. E Neemias identificou o vale no meio da escuridão e guardou aquilo no seu coração. Nós temos que tomar muito cuidado com quem nós abrimos o nosso coração quando a gente vai falar dos nossos problemas, dos nossos vales, das nossas áreas que necessitam de cura. Veja o exemplo daquela mulher que Eliseu disse para ela que ela estava passando necessidade, que tinha só um pouquinho de azeite em casa, e Eliseu disse: vai, pede para as tuas vizinhas o maior número possível de vasilhas, volta para a tua casa e fecha a tua porta. Fechar a porta para que o milagre aconteça. Fechar a porta para que você não seja bombardeado. Neemias, como a gente pode ver ali no capítulo 2 e no capítulo 3 e em diante, ele foi atacado pelos 3 inimigos que eu falei no vídeo anterior. Então, se você fecha a porta, quanto mais fechada está essa porta, mais fechada está a tua vida para aquilo que é contrário ao propósito de Deus nela. A segunda porta pela qual Neemias passa é a porta do monturo. Isso é muito interessante. Veja que não é a segunda porta que ele restaura. Ele ainda não começou a restauração das 12 portas de Jerusalém. Ele ainda está fazendo o diagnóstico. Ele passou pela porta do vale, viu a necessidade, ele viu a causa da calamidade, que era a fonte do dragão, e agora ele vê o lixo acumulado. A porta do monturo, ela fala do lixo. É a porta pela qual o lixo de Jerusalém era retirado de dentro da cidade e levado para um lugar, para um lixão que queimava continuamente, conhecido como o Vale do Filho de Rinom, o Vale de Geena. É feito até uma comparação com um lago de fogo, mesmo nome no original, Geena, onde ali mesmo na antiguidade, nos tempos do Antigo Testamento, eram oferecidos sacrifícios a deuses pagãos, oferecidos sacrifícios até mesmo humanos ali. Então ali havia um lixão que queimava continuamente, queimava dia e noite. Essa porta do monturo estava em ruínas, os seus umbrais estavam derrubados, a porta provavelmente estava queimada, não existia mais, e a passagem estava bloqueada. O que isso fala? Fala do lixo, das coisas que eu e você carregamos dentro de nós do passado, que já faz tempo que eu e você deveríamos ter eliminado, ter prescindido, ter abrido mão disso. Deus quer uma casa limpa para Ele habitar. Deus quer o nosso coração limpo para Ele habitar. Mas é Ele quem vem fazer essa limpeza. Não é na força do nosso braço. Porque muitas vezes tem a nossa parte, com certeza tem. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele fez a parte impossível, ele fez o milagre. Ele ressuscitou o cadáver, ele ressuscitou o defunto. Mas ele disse: retirem a pedra. Então essa parte somos eu e você que fizemos. O milagre ele faz. Então, e depois ele diz desatai-o, né? É mais outra parte, né? Desembaraçar a nossa vida. Isso diz respeito à porta do monturo. Tirar aquilo que nos embaraça, aquilo que impede a gente de caminhar com liberdade.
porque o cadáver ali ele era mumificado praticamente como a gente vê nas ilustrações de filmes e de desenhos animados, totalmente embrulhado em lençóis, em faixas. E isso impossibilitaria ele de caminhar, de se movimentar livremente. E nós carregamos isso na nossa vida. Nós trazemos mágoas, feridas, falta de perdão contra pessoas e às vezes contra nós mesmos, coisas que nós cometemos, feridas que nós provocamos e produzimos na vida de outros e de pessoas às vezes que até já estão longe de nós, pessoas até que partiram e nós não temos oportunidade de pedir perdão, de haver uma reconciliação, de haver um conserto. E nós precisamos entrar em comunhão com Deus, precisamos nos conectar com Deus e buscar em Deus uma abertura dessa porta, aceitar o perdão de Deus, aceitar a graça de Deus. Muitos de nós hoje, na nossa cultura contemporânea, que é pela meritocracia, que você é o que você produz, que você é o que você tem, que você é o que você demonstra, ostenta. Carregamos uma culpa, muitas vezes, por não conseguir produzir, por não conseguir transmitir, por não ter, ou por ter algo que não deveria se possuir. Mas diante de Deus, isso não é assim. Diante de Deus é diferente. Diante de Deus, a Bíblia diz que aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Então, aquilo que é elevado, muitas vezes, aquilo que tem valor, os valores do mundo, não são os mesmos de Deus. Não são. Deus não olha a quantidade, Deus olha a qualidade. Deus não vê a estatura dos filhos de Jessé como a prerrogativa, como o aval, como aquilo que determina quem será o rei. Ele vê o coração. Deus, ele vê além. Deus, ele vê a motivação. Deus vê realmente a intimidade do interior do homem. Então, nós precisamos entender isso. O que Deus deseja que eu venha abrir mão nesse dia? Talvez sejam paixões, sejam mágoas, sejam feridas que eu causei ou que causaram em mim, que eu preciso perdoar, que eu preciso me esquecer, que eu preciso caminhar. Existe uma lenda que muita gente diz que é mentira, mas que havia uma tortura nos tempos romanos, que quando alguém cometia um assassinato, se amarrava em algumas cidades, em alguns lugares, se amarrava o cadáver da vítima junto com o assassino e obrigava esse assassino a caminhar com esse cadáver amarrado nas costas. Por isso, ele, não sei se é verdade isso, eu já li a respeito, não encontrei nenhuma prova, mas a ilustração é válida aqui para o nosso momento. Imagina você estar carregando um cadáver apodrecendo nas suas costas, amarrado a você. E muitas vezes é isso que nós carregamos. Coisas que já deveriam ter sido eliminadas, coisas que trazem podridão, contaminação. Nessa história que eu li, a pessoa realmente ficava doente por conta da podridão atrelada a ela, agarrada a ela, pele com pele. Ela ficava com uma infecção, com uma doença e vinha a morrer. Isso precisa ser eliminado da tua vida. Isso precisa deixar. Nós precisamos pegar todo o lixo. A porta do monturo é uma porta que tem que estar sempre aberta. Veja que porta, ela tem dobradiça. A porta pode estar aberta ou pode estar fechada. Mas essa porta é uma porta que deve estar sempre aberta na minha e na tua vida. Precisamos eliminar o lixo. Precisamos deixar Deus nos orientar, nos ajudar e convidá-lo a entrar no nosso coração e apontar aquilo que precisa ser eliminado e aquilo que precisa ser guardado no nosso coração. Amém? Nós continuamos no próximo vídeo falando da próxima porta a ser vistoriada e que necessita de diagnóstico. Amém?